GARI 11 ou ALZR11? Qual é o melhor fundo imobiliário base 10 para investir hoje? Então, esse vídeo hoje eu vou trazer para você um comparativo, onde eu vou fazer uma análise aqui entre os seus indicadores e no final desse vídeo nós vamos descobrir qual é o melhor fundo base 10 para compor uma carteira aí pensando em dividendos mensais. Então, continua aqui comigo. Mas claro, antes de começarmos, não poderia deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater a nossa segunda meta aqui no YouTube, que é chegar a 1000 inscritos, e também ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu tenho subido de forma recorrente aqui, e dando like, assim você vai estar me ajudando. Lógico, se você gostar desse tipo de vídeo, vai estar me ajudando aqui com o algoritmo do YouTube. Mas sem delongas, vamos ver qual é o melhor fundo imobiliário base 10 para investir hoje. E vamos conhecer um pouco sobre cada um deles e vamos iniciar aqui pelo GARI 11, o Guardian Real Estate, ticker GARI 11, G-A-R-E 11, ou E11, depende do lugar que você está, né? Ele está sendo cotado aí em torno de R$ 9,03 por cota, então a gente vê aqui que realmente base 10, acessível a qualquer um iniciar aí uma carteira de investimento focada em dividendos, né? Então o valor muito acessível, 9,03. Está com descontos, preço sobre VP é o valor que o pessoal está pagando na bolsa por essa cota. Mas o preço patrimonial é o quanto ele foi avaliado. Então cada cota está em torno de R$ 9,23 pelo valor do patrimônio e negociado a 9,03, está com desconto de 2%, então 0,98 de P sobre VP. Está pagando o yield sobre sua cota atual nos últimos 12 meses, 11,24%, uma boa remuneração, liquidez diária de 5,78 milhões e valorização nos últimos 12 meses de 11,62%. E a gente pode ver aqui o número de cotas, né, no mercado, mais de 223 milhões de cotas, e o valor do patrimônio total do fundo é de 2,6 bilhões. Um assunto muito importante também a gente tem que comparar é a taxa administrativa, quanto a gente está pagando por fundo, né, para administrar toda essa burocracia que a gente só recebe no final, né, o nosso dividendos limpo ali na conta e livre de imposto de renda até esse exato momento. E o fundo nos cobra aí em torno de 0,94% a 1% de taxa sobre o valor arrecadado, né, de faturamento do fundo ali. E zero vacância, mas tem uma taxinha de performance. Quando ele bate o benchmark que ele tem como base, né, IPCA mais 6, inflação mais 6, ele cobra uma taxinha de 20% sobre essa diferença que ultrapassou ali essa marca de valorização. Então é a única coisa chata que eu acho no GARI 11 é essa taxa de performance. Mas ele tem entregado um bom trabalho, bom rentabilidade, bom trabalho aí na gestão, né? Aqui a gente vai ver uma coisa importante também, que a gente vai sempre comparar entre os dois. Quantidade de imóveis, são 31 imóveis, dois tipos, né? Logístico e renda urbana, a maior parte é logístico, não, a maior parte do GARI é renda urbana, 100% dos contratos são atípicos, longuíssimo prazo, né? A média de prazo desse contrato está em torno de 10 anos, 7 inquilinos, é um ponto de atenção do GARI, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e são 12 imóveis, 12 regiões diferentes no Brasil, né? Em 12 estados diferentes. Aqui a gente pode ver que a maior parte é em São Paulo, com 14, depois vem Bahia com 4, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro com 2 e o restante com 1, que vem aí seguido Ceará, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Maranhão. Então aqui a gente pode ver a diversificação geográfica do GARI 11, que é excelente. Então a gente pode ver aqui também, ó, como eu falei, a maior composição é com 71% da renda é gerada pelos imóveis do tipo renda urbana e 29% logístico. Então é por isso que ele é considerado híbrido. Os dois são híbridos, né? A gente vai ver aqui. Mas o GARI 11 tem esses dois tipos de imóveis, né, de setores. E aqui a concentração de renda vem em maior parte 34% de São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e os outros estados aqui diluídos aqui na composição de renda por região. Aqui a concentração dos inquilinos, que são 7, né? A maior concentração é 42% do Carrefour, que é um dos pontos de risco, né? Aqueles 7 que a gente viu ali atrás, 7 inquilinos. Né? Depois vem Coabate com 24%, depois Grupo Mateus com 10% e o Grupo Pão de Açúcar com 16% e os outros 3 aqui com de 3 a 2%. Então são menores
porcentagem com relação a inquilinos, né? E com 100% atípico que a gente viu aqui. Aqui a gente pode ver em azul onde são os imóveis. Outro ponto importante que a gente vai ver aqui é a alavancagem. Isso o Gary 11 deixou do último vídeo que eu fiz sobre ele para cá, umas negociações vendendo 10 imóveis. Com essa venda para a XP ele conseguiu zerar a alavancagem, né? Tá com a alavancagem negativa, embora isso não existe, mas está com saldo em caixa maior que a dívida que tem para frente, né? Então, o 0% de alavancagem. Então, o Gary 11 fez esse trabalho excelente aí com a movimentação em vendas de alguns ativos. E você pode ver melhor essas informações no relatório de cada um deles, tá? Aqui eu trouxe o resumo do resumo, só para a gente fazer essa comparação com relação aos indicativos. Outra informação interessante é com relação à rentabilidade, né? Então vamos ver aqui, ó, o Gary 11 tem entrega aí em torno de 0,92% ao mês, livre de imposto de renda, né? E por ano 11,24%. E paga em torno de 8 centavos por cota. Datacom dia 31/10, todo final de mês, e paga logo no início do mês, logo 7 dias, 8 dias depois do fechamento, ele começa a pagar os seus dividendos. Excelente para uma estratégia quem quer receber já no início do mês, né? Inclusive ele faz parte da nossa carteira aqui. E agora vamos conhecer o ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, onde tem a sua cota sendo negociada no momento desse vídeo em torno de R$ 10,63, entregando o yield aí nos últimos 12 meses de 9,32%, uma boa rentabilidade, né? O preço sobre VP está seu preço justo, a ser negociado com seu valor patrimonial está em torno de R$ 10,66. Tem uma liquidez diária aí de 1,68 milhões de reais, boa liquidez, e tem uma variação aí positiva aí nos últimos 12 meses de 17,03. Tem sendo negociado no mercado em torno de 122 milhões de cotas, né? Como a gente já viu o P sobre VP1, e um patrimônio de 1,3 bilhões de reais. A taxa administrativa está em torno de 0,95, somando todas essas taxinhas aqui, ó, que ele tem uma taxinha de gestão, a taxa administrativa e taxa de escrituração, que dá um total de 0,95%, praticamente 1% sobre o valor faturado do fundo, né? E que a gente paga mensalmente, já recebe descontado isso na nossa cota, e uma vacância zero, e não tem taxa de performance. Isso que é bacana, isso eu gostei nele, isso eu gostei. E agora vamos ver com relação à disposição geográfica do portfólio do ALZR11, onde ele possui 23 imóveis, onde 19 estão em São Paulo, 3 no Rio e 1 no Rio Grande do Sul. Que a gente pode ver aqui, ó, Grande São Paulo corresponde a 67%, Estado de São Paulo com 15%, né? Rio de Janeiro com 14% e 4% Rio Grande do Sul. Essa distribuição geográfica do ALZR11. E aqui é diversificação por segmento, né? O maior segmento é laje corporativa, seguido aí por galpão logístico seco, renda urbana, assim como o Gary, né? O Gary aqui a gente pode comparar com esses dois setores ele tem. E data center, uma novidade no Brasil, né? A gente costuma ver isso nos REITs americanos, só de data center, mas aí já tem um fundo que tem data center. E galpões refrigerados, que é muito comum, principalmente no sul do Brasil, aí para poder trazer os frigoríficos, né? Produtos frigoríficos. E a gente pode ver que a maior concentração está na laje corporativa, seguida por galpões logísticos seco. Depois vem renda urbana, data center com 8% e 3% aqui os galpões refrigerados. Então, é bem diversificado por setores. Isso é bacana no ALZR11. E com relação a os inquilinos, hoje o ALZR11, esses são os seus inquilinos, onde ele possui 17 inquilinos. E aqui a gente vê que a maior porcentagem está em 12%, bem diversificado, né, com relação aos setores. Mas aqui ele não está somando a quantidade de imóveis para o único inquilino, né? Que tem inquilino aqui que tem mais de um imóvel. E eu fiz essa conta, a gente vai ver no comparativo final. Beleza? E 100% de contrato atípico também, né? Que a gente pode ver que ele também está com contrato de longuíssimo prazo, assim como o Gary 11. E aqui a alavancagem. Hoje ele possui uma alavancagem aí puxada de 42% com relação aí
os seus, isso com relação ao Gary. O Gary é praticamente zero alavancagem, mas o fundo tem provisionado para os próximos 5 anos aí para cumprir as suas obrigações aí com a sua alavancagem. É um fundo bem alavancado. Isso foi uma das coisas que me travou um pouquinho lá no início. Até quando ele comprou o data center, chamou muita atenção. E eu segurei justamente por essa alavancagem. Ainda tinha ocorrido o incidente lá no Rio Grande do Sul com as inundações, que esse imóvel do data center foi atingido. Então eu segurei, mas ele está no meu radar aqui. Mas vamos ver se vale a pena. Se vale a pena ou não, né? E outra coisa importante é a rentabilidade. Tem entrega em 0,78% ao mês, né? E ao ano, 9,32% nesse exato momento, né? A Datacoin no meio do mês, lá para o dia 15 de 17, e paga no final do mês aí em torno de 25, 24, e tá pagando aí 8 centavos, arredondando, 8,355, né? Mas 8 centavos, quase 9 centavos aqui por cota. Então, é um fundo que pode entrar na estratégia igual eu uso, né? De pagar, fechar no meio do mês e pagar no final do mês. Você ter fundo que paga no início do mês, no meio e no final. Então, eu tenho essa estratégia. E o ALS é um que está na nossa mira aqui. Mas vamos ver se vale a pena. Vamos ver a nossa comparação agora dos dois. Já vimos os números dos dois e vamos para a nossa planilha. E vamos para os nossos números aqui, nossos comparativos com relação a alguns indicativos, né, que é os primeiros indicativos que a gente tem que analisar quando vai colocar um fundo imobiliário na nossa carteira. Um dos primeiros é a gestora. Quem é a gestora? Primeiro, a Guardian tem se mostrado uma gestora muito ativa, revolucionou o Gary, ele era GALG 11, mudou para Gary, eles fizeram essa revolução saindo do setor 100% logístico, transformando ele em híbrido com os dois setores logístico e maior parte renda urbana. Tem feito um trabalho excelente com relação à movimentação de portfólio, zerou a vacância, né, com essa última movimentação que eles têm, muito bacana. A Alianza também é uma boa gestora, mas pelo tempo que eu já estou investindo no fundo imobiliário desde 2024, de janeiro de 2024, eu venho acompanhando o ALSR11 quando ele era base 100, né, agora recentemente se tornou base 10. E eu percebo que eles sempre demoram muito, depois de uma missão, a alocar. Eu sei que é segurança. A última compra foi o OBA, né? Que eu lembro. E o Data Center, teve problema com o Data Center. Mas é um bom fundo, uma boa gestora. Mas aqui tem se mostrado mais veloz com relação às decisões. E boas decisões, para mim, é a Guardian. Você pode dizer se você concorda aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Bem, tempo de existência, né? Desde que o seu IPO, o ALSR11 tem mais tempo, 2018. O Gary começou em 2024, né? Com a mudança, ele tem 2020, então o tempo de história. O ALSR11 ganha, né? Com relação ao seu histórico aí no mercado. Com relação ao patrimônio, o Gary 11 tem 2,6 bilhões, está ganhando. O ALSR fica atrás aí com 1,3 bilhões, é um valor considerável. Mas isso aí o Gary está ganhando. Liquidez, o Gary ganha disparado, 7,2 bilhões diários negociados na bolsa, né? E contra 1,68 bilhões do ALSR11. Inclusive, essa mudança do ALSR11 de base 100 para base 10 recentemente, né? Tem pouco tempo, é justamente para tentar aumentar essa liquidez, né? E com essa liquidez aumentando a sua base de cotistas, né? Então, aqui com relação à liquidez, o Gary 11 também. Taxa administrativa, o Gary 11 para mim perde só por causa da taxa de performance que ele tem, mas está aqui, bem parecido, né? Mas que se a gente for botar no ponto lá, deu empate aqui. Isso deu empate. A taxa de performance que eu falei, o Gary 11 tem 20%, a ALSR11, então ele ganha, né? O número de cotistas, o Gary, por isso traz maior liquidez, 707 milhões, isso é bom, que mantém o preço mais estável, não tão volátil. E o ALSR11 atual tem crescido depois que ele mudou para base 10, com 162 mil cotistas, 911. Né? Número de imóveis, o Gary está ganhando com 31 imóveis, o ALSR11 com 23, uma boa diversificação também. Os dois estão empatados com relação ao contrato atípicos, dando maior segurança para ambos. Número de contrato muito parecido, mas o Gary está com 10 anos de contrato, 10,7 a média, e o ALSR11, 9. Bom número de relação à previsibilidade também, né?
Número de inquilinos, aqui já é o Gary já deixa a desejar, né? Com relação a risco, são 7 e o ALZ11 é o mais pulverizado, 17. Agora a gente vai ver a concentração de receita por inquilinos. Aqui, ó, os 3 maior concentração, ele tem 7, então a concentração é muito maior. No Carrefour com 34%, o Gary, né? 21% o BAT, 21% também o Grupo Mateus e 19% o Grupo GPA. Então está bem concentrado, né, nesses 4 aqui. E são 7, então os outros 3 mais pulverizados. Agora, o ALZR11 tem mais inquilinos, 17, né? 3 concentrados. Eu fiz aquela continha, né? Naquele gráfico deles, eles mostram por imóveis. Mas aqui eu fiz a soma de quanto cada um tem. Então, hoje a maior concentração dele está no OBA. Se você souber melhor, me corrija aqui embaixo se eu tiver feito certo. Mas aqui pela continha eu conferi, deu certinho. 41% com Oba Hortifruti agora, uma concentração, 37% com o grupo Açaí, né, com Carrefour, e o grupo DASA com 20,4% e os demais somados com relação ao faturamento dá 1%. Então aqui, com relação à concentração, ganha o ALZR11 justamente porque tem outros inquilinos aqui também, mas tem uma concentração bem considerável com alguns inquilinos, né? ABL, o Gary está ganhando com maior área locável, né? Então tem maior área locável. Os dois estão com vacância zero. Isso deu empate aqui. Yield. Quem está entregando melhor yield agora é o Gary 11, com 11% em média anual, né? 1% ao mês quase. Já chegou pagando 1% ao mês quando a conta estava mais barata, né? E com relação ao preço sobre VP, os dois estão muito perto, mas quem ainda está com desconto é o Gary. Os dois empataram com relação à moderação. Então, no nosso placar aqui, quem ganhou foi o Gary 11 com 13 pontos a 8 pontos do ALZR11. Isso desmerece o ALZR11? Não, não desmerece o ALZR11. Inclusive, é um fundo que eu estou analisando aí entre 5 fundos para entrar na nossa carteira. Eu tenho 5, quero incluir mais 5 e o ALZR11 é um que eu tenho analisado há bastante tempo já, uns 2 anos aí, estudando sobre ele. E é um fundo que tem mostrado estável. Mas na nossa comparação aqui de hoje, na minha opinião, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, deixando-se claro aqui, é o Gary 11. Agora, você concorda? O Gary 11 é melhor que o ALZR11? Diz aqui para mim aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Você tem qual? Você tem o Gary 11 ou o ALZR11? Você tem os dois? Não tem os dois? Qual é o melhor para você? Compartilha comigo aqui, eu quero saber, eu quero que vocês participem comigo aqui. Porque é bacana a gente bater um papo. Eu respondo todos os comentários. Tá ok? Então tá. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like para me ajudar aqui. Então, vamos lá. Qual para você é o melhor? Gary 11 ou ALZR11? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, tá ok?